Era um dia comum quando Paulo, um empresário de sucesso, parou em um semáforo. Ao olhar pela janela de seu carro luxuoso, ele notou um menino pequeno, passando entre os carros com passos decididos. O garoto, Miguel, não tinha mais do que 10 anos, e cada movimento nas agitadas ruas de São Paulo revelava uma dura realidade. Mesmo com roupas desgastadas e o rosto marcado pela sujeira, os olhos de Miguel brilhavam com uma determinação que Paulo não pôde ignorar. Seus pés descalços e seu corpo franzino contavam uma história de sobrevivência. Frágil e magro, Miguel parecia carregado de fome, uma companheira silenciosa na luta diária para sobreviver. Dia após dia, ele caminhava pelas ruas, se virando como podia com trabalhos pequenos e pedindo algumas moedas nos semáforos, na esperança de que cada encontro o levasse mais perto de uma refeição simples. Com o estômago vazio e a determinação inabalável, Miguel sussurrava para si: "Hoje, eu consigo o suficiente para um pedaço de pão." Com essa esperança, ele se aproximou de um carro, escolhendo um que não parecia tão luxuoso, acreditando que o motorista poderia ser mais generoso. Rapidamente, ele tirou um pano velho do bolso e começou a limpar o para-brisa com movimentos rápidos e habilidosos. O motorista, um homem de cerca de 40 anos, observou Miguel por alguns instantes antes de abaixar o vidro e lhe dar algumas moedas. "Obrigado, senhor", disse Miguel, esboçando um sorriso, que tentava disfarçar a fome constante que o corroía. Ele sabia que ainda precisava de mais para conseguir se alimentar, então continuou, determinado a juntar o suficiente para aquele dia. Se esta história de coragem e bondade te tocou, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para acompanhar mais histórias como essa. Compartilhe este vídeo com quem possa se inspirar pela jornada de Miguel e ajude-nos a espalhar uma mensagem de esperança e transformação. À medida que o sol descia no céu e o calor aumentava, Miguel secou o suor da testa com o braço. Avistou um carro mais luxuoso que havia parado mais à frente. Hesitante, pensou que talvez o motorista pudesse dar algumas moedas a mais. Mas, ao se aproximar, a janela se fechou abruptamente em seu rosto. Miguel suspirou, mas não desanimou. Ele olhou ao redor e notou uma menina mais nova, sentada na calçada com o rosto marcado pela fome, seus grandes olhos cheios de uma desesperança que Miguel conhecia bem. Sem hesitar, ele entregou algumas das moedas que havia juntado. "Você está com fome?", perguntou, com uma voz gentil e cheia de compaixão. A menina assentiu, e Miguel a encorajou. "Pode pegar, compre algo para comer. Eu posso conseguir mais." Os olhos da menina se encheram de lágrimas de gratidão enquanto segurava as moedas. Mesmo com o estômago vazio, Miguel sentia que havia feito a coisa certa. Nas ruas, crianças como ele enfrentavam as mesmas batalhas todos os dias. E, mesmo com tão pouco, ele sentia que era sua responsabilidade ajudar quando podia. Despediu-se dela e continuou, até chegar a outro semáforo, onde um carro de luxo havia acabado de parar. Ele se aproximou do motorista, pedindo com educação para limpar o para-brisa, esperando que seu esforço fosse recompensado com alguma bondade. Mas o motorista, irritado, olhou para ele com desprezo, erguendo uma garrafa de água de forma ameaçadora. "Saia do meu carro. Você vai sujar tudo", gritou. Miguel deu alguns passos para trás, assustado, recuando. Foi um dia longo e cansativo, e quando o sol se pôs, ele havia juntado o suficiente apenas para 2 pequenos pedaços de pão. Sentado em seu canto habitual na praça, ele comeu sua modesta refeição com gratidão, cada mordida dura, mas necessária. Enquanto mastigava, sua mente vagava em sonhos de conforto, uma cama macia, um lar e uma refeição completa. Quando fechou os olhos, adormeceu com uma esperança tênue, talvez o amanhã fosse diferente. Do outro lado da cidade, uma nova manhã começava em um mundo completamente diferente. André Carvalho, um jovem empresário ambicioso, caminhava pelas movimentadas ruas de São Paulo a caminho de seu escritório sofisticado. Vestido com um terno de grife impecável, cada detalhe de sua aparência, dos sapatos bem lustrados ao corte de cabelo perfeito, refletia o sucesso que conquistou com esforço. André nem sempre teve essa vida. Sua infância foi marcada por lutas. Seus pais trabalhavam incansavelmente, mal conseguindo colocar comida na mesa, enquanto a pequena casa onde viviam mal atendia às necessidades básicas de uma família. Mas, apesar da pobreza, André conheceu a felicidade,
rodeado pelo apoio e pelo amor de sua família. Através de muito trabalho e uma bolsa de estudos, André conquistou o que muitos julgavam impossível. Ao longo dos anos, construiu sua riqueza e ganhou respeito no mundo dos negócios, tornando-se um chefe admirado por sua bondade e atenção com seus funcionários. No entanto, apesar de todas as suas conquistas, um vazio persistia dentro dele. Com frequência, André se perguntava se havia algo além do sucesso e do dinheiro. Há algum tempo, ele vinha pensando na ideia de criar uma organização para ajudar pessoas em situação de rua, algo que pudesse retribuir o apoio que um dia ele também precisou. Mas as demandas do trabalho e a vida agitada sempre faziam essa intenção nobre ser deixada de lado. Aquele dia parecia como qualquer outro, cheio de reuniões e decisões importantes, mas a ideia de ajudar outros ainda ecoava em sua mente. Sem saber, André estava prestes a viver um encontro que mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, como de costume, André acordou cedo e escolheu um de seus ternos mais caros, preparando-se para um dia que prometia ser cheio. Embora geralmente gostasse de caminhar até o escritório, dessa vez decidiu ir de carro, pois precisava transportar alguns documentos importantes. O trânsito estava intenso, e no primeiro semáforo, André sentiu como se o sinal vermelho fosse durar uma eternidade. Mas foi no segundo semáforo que sua rotina tomou um rumo inesperado. Miguel, que havia acordado antes do amanhecer, decidiu explorar uma área diferente da cidade, buscando mais sorte longe dos locais onde sempre pedia ajuda. Quando avistou o carro luxuoso de André parado, ele hesitou, lembrando-se das rejeições que sofrerá no dia anterior. Ainda assim, a fome e a necessidade o empurraram a tentar mais uma vez. Com as mãos trêmulas, ele deu leves batidas na janela do carro, sem saber o que esperar. O leve toque despertou André de seus pensamentos. Ele abaixou o vidro e se deparou com o olhar de um menino pequeno, de rosto sujo e roupas desgastadas. A imagem de Miguel mexeu com André, lembrando das dificuldades de seu próprio passado, de lutas que ele já havia deixado para trás. "Bom dia, senhor", Miguel disse, esforçando-se para sorrir com gentileza. "Gostaria que eu limpasse seu para-brisa." Percebendo a insegurança de André, ele rapidamente acrescentou, quase suplicante, "Por favor, senhor, não quero incomodar. Só quero trabalhar." André sentiu uma onda de empatia, identificando o medo na voz do menino. Seu coração apertou com uma tristeza silenciosa. "Ninguém vai te fazer mal, filho", André respondeu suavemente, sinalizando para que Miguel limpasse o vidro. "Pode limpar, sim." Aliviado, Miguel pôs-se a trabalhar, limpando o vidro com rapidez e precisão, concentrado como se todo o seu destino dependesse daquele pequeno serviço. André o observava em silêncio, impressionado com a determinação e a habilidade do garoto, sentindo-se mais tocado do que imaginava. Quando Miguel terminou, André tomou uma decisão. Ele tirou da carteira não apenas algumas moedas, mas uma quantia considerável. Enquanto estendia as notas para o menino, André tentou puxar conversa, curioso para saber mais sobre a história por trás daquele olhar cansado, porém forte. "Você é muito bom nisso", comentou André, com um tom amigável, interessado em entender a vida que Miguel levava. "Obrigado, senhor", Miguel respondeu timidamente, aproximando-se para aceitar o pagamento. "Sempre tento fazer o melhor que posso." A resposta humilde de Miguel tocou André profundamente. Miguel olhou para o dinheiro com surpresa. Nunca antes alguém lhe havia dado tanto. Eu não posso aceitar isso, senhor." "É muito", ele disse, embora sua necessidade fosse evidente. "Você mereceu, rapaz", assegurou André com um sorriso caloroso. "Continue trabalhando assim e você chegará longe." Miguel, com os olhos cheios de gratidão, agradeceu sinceramente enquanto o semáforo finalmente abria. Ao dirigir-se para o trabalho, André não conseguia esquecer o impacto daquele encontro. Sentia algo despertar em seu coração. A memória de sua própria infância, de suas próprias dificuldades, voltava à tona, lembrando de que agora ele tinha o poder de fazer diferença. Enquanto Miguel observava o carro se afastar, olhava para o dinheiro em suas mãos, e seu estômago vazio o lembrava da fome. Aquela quantia daria para alimentar-se por vários dias, talvez até para se dar o luxo de um prato quente em algum restaurante, algo que parecia um sonho distante. A tentação de gastar tudo em uma refeição era forte, mas algo em seu íntimo o fazia hesitar.
Decidiu pegar apenas uma nota, o suficiente para comer naquele dia, e disse com sinceridade: "Obrigado, senhor. Mas quero trabalhar e pagar pela minha comida, não ganhar como esmola." Sua honestidade surpreendeu André, que ficou comovido pelo senso de dignidade do garoto. André lembrou das lições que seus pais lhe ensinaram sobre ganhar a vida com o próprio esforço, sobre a honra que há no trabalho. "Qual é o seu nome?" André perguntou, desejando conhecer mais sobre aquele menino que o impressionara. Miguel, surpreso, hesitou, desacostumado a que alguém se importasse em perguntar seu nome. Por fim, ele respondeu: "Miguel, senhor." Notando a incerteza na voz do garoto, André percebeu a solidão que Miguel provavelmente sentia todos os dias. "Miguel, você está com fome, certo?" ele perguntou, observando a magreza do menino. "Vamos ali naquele restaurante. Podemos comer algo e depois, você me ajuda a lavar o carro." Miguel olhou para o restaurante, sentindo o estômago roncar, sem acreditar que aquela oferta era real. Ao caminhar até o restaurante com André, ele se sentia como em um sonho, quase sem palavras para expressar o que estava sentindo. Sentaram-se, e os olhos de Miguel corriam pelo cardápio, sem saber o que escolher, tamanha era sua insegurança. André percebeu e sorriu. "Pode pedir o que quiser, hoje você é meu convidado." Miguel, ainda em choque, apontou timidamente para uma refeição simples, algo que ele nunca teve chance de pedir antes. Enquanto comiam, André fez perguntas sobre a vida de Miguel, curioso para entender mais sobre as lutas diárias do menino. No início, Miguel hesitou, mas logo começou a compartilhar pedaços de sua história, contando como tentava sobreviver e até ajudava outros meninos como ele. Quanto mais Miguel falava, mais André sentia uma conexão inexplicável com ele. Quando terminaram a refeição, André teve a certeza de que esse encontro não era obra do acaso. A bondade que ele havia demonstrado parecia agora uma missão, como se estivesse completando algo dentro dele. Ao saírem do restaurante, André fez uma pergunta que estava em sua mente: "Se você tivesse um lugar para ficar, aceitaria?" Miguel olhou para ele, com os olhos cheios de esperança. "De verdade, senhor? Eu não vou atrapalhar." André assentiu com um sorriso suave. "De jeito nenhum, Miguel. Você seria meu convidado." O sorriso de Miguel era largo, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que pertencia a algum lugar. Miguel, ainda surpreso e profundamente grato pela oferta de André, assentiu timidamente. "Obrigado, senhor. Eu ficaria muito grato", respondeu com humildade. André sorriu, satisfeito por ter encontrado uma forma de ajudar sem que Miguel se sentisse constrangido. "Vamos então", disse com gentileza, guiando o caminho até o carro que estava estacionado nas proximidades. Enquanto caminhavam, André percebeu que queria conhecer mais sobre a vida de Miguel, sobre as dificuldades que ele enfrentava. "E os seus pais, Miguel? Onde estão?" perguntou com delicadeza, já imaginando que a resposta poderia ser dolorosa. O rosto de Miguel se entristeceu, e ele baixou o olhar, murmurando: "Eu os perdi faz um tempo", tentando manter a compostura. A tristeza na voz do menino mexeu com André, trazendo à tona memórias de sua própria infância marcada por desafios. André também havia perdido seus pais jovem, antes que pudessem ver o homem que ele se tornou. Recordar essa ausência preenchia André com uma nostalgia silenciosa. Ele compreendia a dor de Miguel, uma dor que nunca desaparece completamente. "Você é muito corajoso", Miguel disse André, colocando uma mão no ombro do menino. "Não é fácil viver assim, sem ninguém para apoiar." André admirava a força de Miguel. Apesar de tão jovem e de todas as dificuldades, ele mantinha sua dignidade, sem deixar que a adversidade o definisse. Conforme se aproximavam do carro, André tinha cada vez mais certeza de que aquele encontro não fora um acaso. Havia algo em Miguel que o fazia lembrar não apenas de sua infância, mas também do propósito que ele vinha procurando por tanto tempo. Ajudar esse menino parecia ser o primeiro passo para preencher o vazio que ainda sentia, algo maior do que suas conquistas financeiras. Chegaram à casa de André, e ele levou Miguel até a cozinha, pedindo uma refeição completa para o menino. Apesar de sua fome, Miguel comeu devagar, tentando mostrar a boa educação que seus pais lhe ensinaram. André observou o menino se esforçando para ser discreto e sentiu uma onda de afeto, vendo o cuidado que ele tinha em cada gesto. Até nas pequenas ações,
Miguel conseguia conquistar o coração de André de uma maneira que ele não esperava. Após o jantar, André mostrou a Miguel a casa, conduzindo-o até um quarto de hóspedes, onde ele poderia descansar com tranquilidade. Miguel olhava ao redor com admiração, observando a cama macia e os lençóis limpos, coisas que ele não tinha há muito tempo. Lembrando-se de que seu sobrinho havia visitado recentemente, André foi buscar uma muda de roupas que talvez coubesse em Miguel. Ele entregou as roupas ao menino e o levou ao banheiro, mostrando onde estavam as toalhas e produtos de higiene. Pode usar tudo o que precisar, tome seu tempo, disse André com um sorriso encorajador. Miguel mal conseguia conter a alegria. Não se lembrava da última vez que tomara um banho quente, e o banheiro lhe parecia um palácio. A sensação da água quente, do sabonete fresco e das toalhas macias era um luxo que ele só havia imaginado. Enquanto Miguel tomava seu banho, André preparava um kit de primeiros socorros, lembrando-se dos cortes e hematomas que tinha visto nos braços e pernas do menino. André ainda não sabia exatamente o que faria no futuro, mas uma coisa estava clara: ele queria ajudar Miguel a sair daquela vida. Quando Miguel terminou o banho e vestiu a roupa limpa, André o convidou a sentar-se para que pudesse cuidar de seus ferimentos. Isso pode arder um pouco, mas vai ajudar a curar, avisou André, enquanto passava o remédio com suavidade. Miguel, mesmo com o desconforto, agradeceu com sinceridade. Obrigado, senhor. Eu nem sei como agradecer. Nesse momento, a porta se abriu e Laura, esposa de André, entrou no quarto, com uma expressão de surpresa e desagrado. O que você está fazendo? Ela perguntou, sem esconder sua irritação. Sem perder a calma, André continuou aplicando o remédio nas feridas de Miguel. Miguel está com alguns machucados que precisam de cuidado, explicou com naturalidade. Machucados? E você acha que é nossa responsabilidade? Laura questionou, cruzando os braços e com o semblante fechado. André respirou fundo, entendendo a frustração dela. Podemos falar sobre isso depois, Laura, disse com firmeza, para evitar que Miguel presenciasse mais tensão. Laura lançou um olhar irritado, mas saiu do quarto com a expressão endurecida. Após cuidar dos ferimentos de Miguel, André sorriu para ele com carinho. Vamos te ajeitar para dormir agora, disse suavemente. Miguel deitou-se na cama, sentindo uma sensação rara de segurança e conforto, algo que não experimentava há anos. André ficou ao lado dele até que o menino adormecesse, observando com um cuidado protetor que nascia dentro dele. Depois que Miguel adormeceu, André deixou o quarto e encontrou Laura no corredor, ainda com os braços cruzados. André, eu realmente não entendo o que você está fazendo, disse ela, o tom cheio de exasperação e preocupação. André olhou para ela, sua expressão firme. Laura, esse menino precisa de ajuda. E eu tenho a capacidade de dar essa ajuda. Ela estreitou os olhos. Mas essa é nossa casa, André. Eu não concordei em trazer estranhos para cá. Suspirando, ele tentou explicar. Não se trata do que combinamos. Trata-se de fazer o que é certo. Eu já estive no lugar dele. Percebendo que essa seria uma estrada difícil, André sabia que ajudar Miguel agora fazia parte de sua vida. Naquela noite, ao ir para a cama, ele pensava no jovem adormecido em seu quarto de hóspedes, sentindo-se mais certo do que nunca. Ajudar Miguel não era apenas um ato de bondade. Era um chamado, um propósito que enchia o coração de André com uma força renovada. Com o passar dos dias, Miguel começou a se acostumar com sua nova vida. Ainda sentia cautela, especialmente com Laura, mas sua confiança em André era absoluta. Percebendo o interesse de Miguel em aprender, André começou a ensinar o menino a ler. Todas as manhãs, eles se sentavam juntos com um caderno, praticando letras e palavras. Não se preocupe se parecer difícil no começo, encorajava André, enquanto Miguel repetia cada letra com atenção. Com o tempo, você vai aprender rápido. Miguel focava-se em cada letra, concentrado, e agradecia com sinceridade. Obrigado, senhor André. Isso significa muito para mim, dizia, demonstrando gratidão genuína. André sorria com orgulho, sentindo crescer um vínculo especial com Miguel, um carinho que o enchia de alegria. Em uma noite, André tomou uma decisão importante. Estava pronto para tornar Miguel parte permanente de sua vida, mesmo sabendo que enfrentaria resistência. Quando ele trouxe o assunto da adoção para Laura,
A reação dela foi rápida e cheia de indignação. Adoção? De um menino da rua? Você perdeu a cabeça, André. A desaprovação dela era clara, mas André manteve-se firme. Miguel merece uma chance, Laura. Assim como qualquer outra criança. Então, dê um emprego a ele. Mas adotá-lo? Ele é um desconhecido, ela protestou, o tom cada vez mais ríspido. Ele precisa de uma família, Laura. E eu quero ser essa família para ele, respondeu André, com uma firmeza que tentava apelar para a compaixão dela. Mas Laura rebateu com frieza. Bem, eu não quero ser família de um estranho, disse, saindo do cômodo irritada. André sabia que ela não mudaria de opinião de uma hora para outra, mas estava mais determinado do que nunca a ajudar Miguel. No dia seguinte, André levou Miguel para comprar roupas novas, esperando que isso facilitasse a adaptação do menino a essa nova fase de sua vida. Os olhos de Miguel brilhavam de empolgação enquanto entravam na loja. Eu nunca tive roupas minhas, murmurou, ainda sem acreditar. Hoje você pode escolher o que quiser, incentivou André, dando um leve empurrãozinho em direção às prateleiras. Enquanto Miguel olhava as roupas, indeciso, André recebeu uma ligação de trabalho urgente. Pode continuar escolhendo. Eu volto em um minuto, disse, apontando para os cabides. Miguel acenou com a cabeça, ainda um pouco inseguro, mas determinado a seguir as instruções de André. Enquanto analisava as roupas, imaginando como cada peça ficaria nele, um funcionário da loja se aproximou, com uma expressão severa. O que você acha que está fazendo aqui? O funcionário perguntou friamente. Surpreso com a atitude do homem, Miguel respondeu timidamente, estou escolhendo roupas. Para comprar. Garotos como você não têm dinheiro para comprar nada aqui, o funcionário zombou, empurrando-o levemente em direção à saída. Miguel tentou explicar, por favor, o senhor André está comigo. Ele disse para eu escolher. Saia daqui. Antes que eu chame a segurança, o funcionário respondeu, sem dar ouvidos às explicações. Nesse instante, André terminou a ligação e ouviu o tumulto. Preocupado, ele correu até a loja e viu Miguel visivelmente abalado. O que está acontecendo aqui? Perguntou André, olhando com firmeza para o funcionário e depois para Miguel. Reconhecendo André como um cliente importante, o funcionário tentou se justificar, dizendo, eu achei que ele estava causando problemas. Os olhos de André se encheram de indignação. Esse garoto está comigo. Eu pedi para ele escolher roupas, afirmou com um tom firme. O funcionário, percebendo seu erro, baixou o olhar, visivelmente envergonhado. Desculpe, senhor, eu não sabia. Lembre-se disso da próxima vez que julgar alguém pela aparência, disse André friamente, segurando a mão de Miguel e saindo da loja sem olhar para trás. André levou Miguel a outra loja, onde foram tratados com respeito e gentileza. Lá, Miguel escolheu as roupas que mais gostava, e depois foram tomar sorvete juntos. Mas mais tarde naquele dia, André sentiu a necessidade de voltar à primeira loja, decidido a dar uma lição ao funcionário. Ao reencontrá-lo, André mostrou o recibo das compras feitas em outros lugares. Este é o valor que gastamos em lojas que tratam as pessoas com respeito, disse com frieza. O funcionário, envergonhado, abaixou a cabeça. Desculpe, senhor, murmurou, claramente arrependido. Lembre-se disso na próxima vez que julgar alguém que não se encaixa nas suas expectativas, disse André antes de sair da loja com Miguel. Nos meses que se seguiram, Miguel foi se sentindo cada vez mais à vontade em sua nova casa. Após o incidente na loja, André conversou com ele sobre a adoção, e o rosto de Miguel se iluminou de felicidade. Apesar de parecer inacreditável, Miguel era grato a cada dia pela nova chance que a vida lhe oferecerá. Ele começou a ver André como uma figura paterna, uma fonte de força e amor que nunca tivera antes. Mas novos desafios surgiriam. Estava chegando o primeiro dia de aula de Miguel, e a ansiedade tomava conta dele. Na véspera, ele andou de um lado para o outro em seu quarto, o nervosismo evidente enquanto pensava no que enfrentaria. Você está pronto, Miguel? André perguntou, entrando no quarto com um sorriso encorajador. E se rirem de mim? E se eu não for bom na escola? Miguel confessou, deixando sua preocupação transparecer. André o abraçou, sussurrando. Você é inteligente e capaz, Miguel. Temos estudado juntos, e você vai se sair bem.
Sentindo-se um pouco mais calmo, Miguel assentiu, a determinação substituindo o medo inicial. Certo. Acho que estou pronto. No dia seguinte, eles chegaram à escola, e ao entrar na sala de aula, Miguel sentiu todos os olhares sobre ele. A professora, Dona Marta, o apresentou com um sorriso acolhedor. Este é o Miguel. Espero que todos o recebam com carinho. Miguel escolheu um lugar no fundo da sala, desejando passar despercebido, mas alguns alunos começaram a cochichar. Ouvi o diretor dizer que ele era um garoto de rua, murmurou um dos alunos. No recreio, um grupo de meninos se aproximou dele, a curiosidade misturada com desprezo em seus rostos. É verdade que você vivia na rua? Perguntou um deles, com tom de deboche. Miguel respirou fundo, tentando manter a calma. Agora não vivo mais, respondeu com firmeza. Outro garoto riu com desdém. Você acha que pode ser como a gente? Nunca vai se encaixar aqui. Sentindo-se ferido, Miguel escolheu se afastar, preferindo evitar conflitos. Ao retornar à sala de aula, a professora percebeu a tensão e decidiu intervir. Hoje vamos resolver alguns problemas de matemática, anunciou, escrevendo um exercício no quadro. A turma ficou em silêncio, sem que ninguém se oferecesse para resolver o problema. Para a surpresa de todos, Miguel levantou a mão. Eu posso tentar, professora, disse com uma voz segura, cheia de determinação. Caminhando até o quadro, ele se lembrou das lições que aprenderá com André e das contas que fazia para sobreviver nas ruas. Com confiança, começou a resolver o problema, explicando cada passo em voz alta primeiro. Somamos esses números, depois multiplicamos por 2. A sala permanecia em silêncio, enquanto todos observavam atentamente. Quando terminou, a professora revisou a resposta e sorriu. Está certo, Miguel. Excelente trabalho. Alguns alunos trocaram olhares surpresos, impressionados com a habilidade dele. Miguel voltou ao seu lugar sentindo uma mistura de orgulho e alívio. Ele percebeu que não apenas poderia se encaixar, mas também se destacar. Ao chegar em casa naquela noite, André o esperava ansioso para saber como fora o primeiro dia. Miguel contou cada detalhe, e o orgulho no rosto de André era inconfundível enquanto ouvia a história do menino que agora considerava seu filho. Com o passar das semanas, Miguel foi se adaptando cada vez mais à escola, e aos poucos, começava a fazer amigos. Sua confiança crescia a cada dia. Mas uma manhã, a paz na casa foi quebrada. Laura, que estava distante desde a chegada de Miguel, decidiu confrontá-lo. Onde está o meu broche de safira? Miguel, concentrado em seus estudos, levantou a cabeça assustado ao ouvir o tom de raiva na voz de Laura. Eu não sei, senhora, mas posso ajudar a procurar, ofereceu com educação. Por dentro, ele sentia um medo profundo. Desde que chegará, fazia de tudo para se dar bem com Laura, mas ela parecia rejeitá-lo sem razão. Você quer me ajudar a procurar? Ela riu com sarcasmo. Tenho certeza de que foi você quem pegou. Agora me diga onde está, insistiu, apontando o dedo para ele. A acusação deixou Miguel sem reação. Ele tentou se defender, mas Laura o interrompeu com mais raiva. Nem tente negar. Você trouxe problemas desde o dia em que chegou a esta casa, ela disse, com uma expressão de desprezo. Talvez o André confie em você, mas eu não. Tudo o que você quer é nosso dinheiro, seu pequeno ladrão. As palavras duras de Laura atingiram Miguel como um golpe. Ele nunca pensou em pedir dinheiro, muito menos em roubar. Para ele, André era como um pai, e a última coisa que queria era desapontá-lo. Senhora, eu prometo que não peguei seu broche, respondeu Miguel, a voz trêmula pela angústia. Não há mais ninguém que poderia ter pegado. Diga onde escondeu, seu moleque, gritou Laura, cada vez mais irritada. Eu não peguei nada, Miguel gritou, com lágrimas nos olhos, sentindo-se desesperado e sem ninguém para defendê-lo. Miguel então correu em direção à porta, decidido a sair. Ele não queria causar mais problemas para André. Se sua presença estava complicando a vida dele, era melhor voltar para as ruas que conhecia tão bem. A cada passo que dava para longe daquela casa, sentia que seu coração se partia. Finalmente havia encontrado um lar, mas agora parecia que estava perdendo tudo. Naquela noite, ao chegar em casa, André percebeu imediatamente que algo estava errado. A mansão estava mergulhada em um silêncio inquietante. Nos últimos meses,
Miguel sempre o esperava na sala, ansioso para compartilhar o dia. Mas naquela noite, tudo estava apagado e vazio. Miguel! André chamou, a preocupação aumentando em seu peito quando não obteve resposta. Ele subiu rapidamente as escadas e foi direto ao quarto de Miguel, mas estava vazio. O pânico começou a tomar conta dele enquanto procurava por todos os cantos da casa. Finalmente, encontrou Laura no jardim. Onde está o Miguel? Perguntou, com a voz tensa. Tudo o que te importa é esse garoto, respondeu Laura, com frieza. O que você fez, Laura? André pressionou, temendo o pior. Nada. Ele roubou meu broche e fugiu, como o moleque de rua que é. O que mais você esperava de alguém como ele? Disse ela, sem qualquer remorso. André sentiu o rosto ficar pálido. Lá fora fazia frio, e ele imaginava Miguel vagando sozinho pela cidade. Sem dizer mais nada a Laura, ele correu até o carro e começou a procurar desesperadamente por Miguel em todos os lugares possíveis. Depois de horas dirigindo sem sucesso, decidiu tentar o lugar onde o havia conhecido pela primeira vez. E lá estava Miguel, encolhido contra uma parede, tremendo de frio. André estacionou o carro rapidamente e correu até ele, abraçando-o com força. Miguel, filho, o que você está fazendo aqui? Perguntou, a voz embargada de alívio. Surpreso com a chegada de André, Miguel deixou-se envolver pelo abraço. Eu não peguei nada, senhor. Juro que não roubei, disse, entre soluços. Pare de me chamar de senhor, filho, André murmurou, acariciando o cabelo de Miguel. Eu sei que você não pegou. Vamos para casa. Mas, a senhora Laura não me quer lá, respondeu Miguel, ainda inseguro, a voz repleta de tristeza. Não se preocupe com ela. Eu vou resolver tudo. O que importa é que você esteja em casa, onde pertence, assegurou André, com firmeza. Miguel assentiu devagar, sentindo-se mais seguro com as palavras de André. Obrigado, pai, sussurrou, abraçando-o com força. Ao voltarem para casa, um dos funcionários se aproximou rapidamente de André para informar que haviam encontrado o broche. Estava caído atrás da pia de um dos banheiros. Essa notícia só aumentou a fúria de André, mas ele manteve a calma. Pediu a Miguel que subisse para tomar um banho, e então, dirigiu-se à cozinha, onde sabia que encontraria Laura. Aqui está o seu broche, disse ele, jogando a joia sobre a mesa com desprezo. Laura ficou pálida ao ver o objeto. De onde tirou isso? Perguntou, incrédula. Um dos funcionários encontrou. Deve ter caído, explicou André, o tom carregado de raiva controlada. Isso é o fim, Laura. Você tem duas opções. Aceita o Miguel como parte da nossa família, ou acabamos com isso, declarou ele, com uma firmeza inabalável. Laura o encarou, chocada. Você terminaria tudo por causa dele? Perguntou, tentando esconder a mágoa. Sim, se for necessário, respondeu André, sem desviar o olhar. Vou fundar uma organização para ajudar crianças como ele, e não me importo se você não concorda. Precisa escolher, seus preconceitos ou sua família. Laura ficou em silêncio, seus sentimentos divididos entre a culpa e o orgulho. Ela sabia que amava André, mas seus preconceitos a cegavam. Após um longo momento, ela assentiu, murmurando com voz fraca. Eu vou tentar. André sabia que não seria um processo fácil, mas essa pequena abertura já era um passo. Ele lutara por Miguel, e Miguel, por sua vez, havia mudado a vida deles para sempre. Nos anos que se seguiram, Laura esforçou-se para superar seus preconceitos, aprendendo a abraçar Miguel com sinceridade. Miguel, agora parte integral da família, perdoou-a sem hesitar, entendendo o quanto isso significava para André. Juntos, construíram uma vida unida e cheia de propósito, curando antigas feridas e criando laços profundos. A fundação de André prosperava, e Miguel, já adulto, decidiu estudar serviço social para continuar o trabalho do pai e ajudar outras crianças. Miguel havia se transformado, não só em um profissional competente, mas em um líder que carregava o legado de André. O menino que um dia fora invisível, agora era a esperança de outras crianças, mostrando que, com amor e paciência, até os corações mais feridos podem encontrar um lar. Os anos se passaram, e o pequeno garoto que um dia perambulava pelas ruas tornou-se um jovem confiante e dedicado. A jornada de Miguel o levou não apenas a uma família amorosa, mas também a um propósito profundo.
A fundação de André crescia com o tempo, e, à medida que Miguel amadurecia, seu envolvimento aumentava, dedicando-se de coração a retribuir as crianças que enfrentavam as mesmas dificuldades que ele já conhecera. Em uma manhã, André e Laura observaram orgulhosos enquanto Miguel se formava na faculdade, com um diploma em serviço social, pronto para expandir a missão que todos haviam construído juntos. No palco, ao lado de seus colegas, Miguel olhava para a multidão e, ao ver André e Laura, seus maiores apoiadores, sentiu uma onda de emoção. Em seu discurso de formatura, ele falou sobre resiliência, sobre encontrar esperança nos momentos mais sombrios e sobre como um simples ato de bondade pode transformar uma vida inteira. A plateia ouvia atentamente, tocada pela história de um menino que enfrentará imensos desafios e que, graças ao amor e às segundas chances, havia se erguido mais forte. Ao deixar o palco, André o abraçou, com o orgulho brilhando em seus olhos. Você fez um ótimo trabalho, Miguel. Sei que você vai mudar muitas vidas, sussurrou com emoção. Miguel o olhou com gratidão. Aprendi tudo com você, pai. Obrigado por nunca desistir de mim. Até Laura, que no início resistira à presença de Miguel, agora o abraçava como seu filho. Seus preconceitos finalmente se dissolveram. Mais tarde, naquela noite, enquanto comemoravam a formatura de Miguel, ele compartilhou uma notícia inesperada. Pai, quero assumir a fundação. Quero expandir o trabalho que começamos, disse, com uma determinação clara na voz. Os olhos de André se arregalaram de surpresa, seguidos por um sorriso profundo. Seria uma honra, meu filho. Você está mais do que preparado. Miguel havia completado um ciclo. O garoto que antes não tinha nada agora estava pronto para liderar, como mentor e farol de esperança para outros. Sob a direção de Miguel, a fundação cresceu, alcançando cidades ao redor do país, proporcionando abrigo, educação e apoio a crianças necessitadas. Todos os dias, Miguel se lembrava de sua própria jornada, da bondade que o resgatara e das pessoas que acreditaram nele, quando ele ainda não conseguia acreditar em si mesmo. André continuava a trabalhar ao seu lado, orgulhoso ao ver o impacto positivo que o trabalho deles estava causando. Juntos, eles levavam esperança a inúmeras crianças que, como Miguel, precisavam de uma segunda chance. Mas sua jornada não era apenas sobre a fundação. Ao longo dos anos, a família se fortaleceu, unida pelo propósito compartilhado. Laura, que antes fora cética, agora encontrava alegria em participar dos eventos da fundação, testemunhando em primeira mão o impacto positivo na vida de tantas crianças. A casa deles tornou-se um refúgio, um lugar de calor e aceitação, onde crianças da fundação visitavam, compartilhando histórias e encontrando consolo. Em uma dessas visitas, um jovem chamado Lucas, atendido pela fundação, aproximou-se de Miguel com os olhos cheios de esperança. Eu vou ficar bem, Sr. Miguel? Ele perguntou, revelando o mesmo medo que Miguel um dia sentirá. Miguel se ajoelhou ao seu lado, o olhar gentil e firme. Você vai ficar mais do que bem, Lucas. Há pessoas que acreditam em você, assim como um dia acreditaram em mim. André assistiu à cena, o coração repleto de orgulho ao ver seu próprio legado refletido nas ações de Miguel. Aquele momento era uma lembrança poderosa de como todos haviam mudado e do impacto que a união deles estava gerando. Conforme os anos passavam, a Fundação de Miguel se tornava um pilar de apoio para crianças vulneráveis, oferecendo não apenas ajuda material, mas também orientação emocional. Miguel e André formaram uma equipe forte, unida não por laços de sangue, mas por um compromisso profundo de transformar o mundo. André frequentemente refletia sobre o dia em que conhecera Miguel no semáforo, sentindo-se grato por ter tomado a decisão de ajudar. A vida que construíram, a família que se tornaram, tudo era um testemunho do poder da compaixão. E Miguel, que um dia sentirá-se sozinho, agora tinha tudo o que sempre desejara: uma família, um propósito e uma missão de vida. A história deles, repleta de desafios, mostrou que, com amor e compreensão, até mesmo os corações mais machucados podem encontrar paz. Agora, não era apenas sobre sobreviver. Para Miguel, era sobre viver plenamente e ajudar outros a encontrarem a mesma esperança. O menino que um dia fora ignorado era agora a luz na vida de muitos, garantindo que nenhuma criança se sentisse sozinha como ele um dia se sentiu. Os anos se passaram, e o trabalho de Miguel na fundação continuava a inspirar todos ao seu redor.
Cada vez mais crianças eram acolhidas, e sua dedicação só aumentava. André, agora em idade avançada, muitas vezes refletia sobre a decisão que mudou suas vidas, sentindo-se grato por ter acolhido Miguel em sua casa e em seu coração. Sob a liderança de Miguel, a fundação crescia além das expectativas, alcançando cada vez mais famílias e crianças vulneráveis. Uma tarde, enquanto André e Miguel contemplavam a cidade de São Paulo, o reflexo de tudo que haviam conquistado brilhava em seus olhares. Miguel então quebrou o silêncio com um pensamento que havia ganhado força dentro dele. Pai, quero expandir a fundação para outros países. Há tantas crianças precisando de ajuda. André assentiu, o olhar repleto de orgulho. Você sempre sonhou grande, Miguel. E eu não tenho dúvidas de que vai conseguir. A relação deles agora ia além de pai e filho. Era uma aliança, um compromisso profundo com um propósito que os unia mais a cada dia. Com o passar do tempo, Miguel também formou sua própria família, ao lado de alguém que compartilhava sua paixão por ajudar os outros. Laura, que um dia fora resistente à presença de Miguel, agora o acolhia totalmente, muitas vezes se referindo a ele como meu filho. Sua transformação era uma prova de que até mesmo os preconceitos mais arraigados podiam se dissolver diante do amor e da aceitação. Com o empenho de Miguel, a fundação passou a atuar em áreas remotas, campos de refugiados e comunidades ao redor do mundo, oferecendo abrigo, educação e uma nova esperança para crianças em risco. Uma noite, durante uma cerimônia de gala da fundação em homenagem ao legado de André, Miguel subiu ao palco para fazer um discurso especial. Ele falou sobre a força da bondade, sobre como um ato simples podia alterar o curso de uma vida, mudando o futuro de alguém. A plateia estava cativada, tocada pela história de um menino que superara enormes dificuldades para se tornar uma voz em defesa dos outros. Ao terminar o discurso, André o abraçou, mais orgulhoso do que jamais estivera. Você me enche de orgulho, filho, sussurrou, com lágrimas de felicidade. Miguel o segurou firme, retribuindo o abraço. Eu não estaria aqui sem você, pai. Obrigado por tudo. Com o passar dos anos, a saúde de André começou a fraquejar, e Miguel assumiu cada vez mais responsabilidades, honrando o legado do pai em cada nova conquista. Nos últimos dias de vida, André sentiu uma paz profunda, sabendo que a fundação e Miguel continuariam a florescer. Rodeado pela família, André se despediu, deixando um legado de compaixão, força e esperança para o mundo. Após sua partida, Miguel viveu uma mistura de tristeza e renovado compromisso com o sonho de André, decidido a expandir cada vez mais o alcance da fundação. Através da fundação, ele continuou o trabalho de André, defendendo os direitos das crianças, falando em conferências internacionais e orientando jovens líderes. Cada vez que ele discursava, carregava consigo as lições aprendidas com o homem que lhe dera uma nova vida e um novo propósito. Com o tempo, Miguel se tornou uma figura respeitada, conhecido mundialmente por sua dedicação e seu trabalho incansável em prol dos necessitados. A fundação prosperou, alcançando continentes e oferecendo um farol de esperança para cada criança em situação de vulnerabilidade. Embora André já não estivesse fisicamente ao seu lado, Miguel sentia sua presença em cada projeto, em cada gesto de bondade. Uma noite, após um longo dia de trabalho, Miguel sentou-se no antigo escritório de André, folheando cartas e escritos do pai. Em uma das cartas, André escrevera: para meu filho, Miguel, você foi a melhor decisão que tomei. Continue espalhando sua luz, e lembre-se, o amor transforma tudo. Com lágrimas nos olhos, Miguel leu aquelas palavras, sentindo o imenso amor que André lhe deixará como legado. Ele sabia que cada desafio e cada luta haviam levado a este momento, onde ele podia carregar a tocha que André havia passado a ele. Miguel se levantou, sentindo uma paz profunda e um propósito que transcendia sua própria existência. O trabalho da fundação continuaria, criando um mundo onde nenhuma criança fosse deixada para trás, onde o respeito e o amor prevalecessem. Ao sair do escritório, Miguel olhou para uma foto emoldurada de seu primeiro encontro com André, no semáforo, lembrando-se de como tudo começara. Era uma recordação de quão longe haviam chegado, das vidas que tocaram e da família que construíram apesar de todas as adversidades. O menino que um dia não tinha nada agora tinha tudo, uma família, um propósito e um legado de amor a ser honrado. Com as palavras de André em seu coração,
Miguel encarou o futuro com uma força tranquila e determinada para continuar mudando o mundo. Miguel continuou a liderar a fundação com dedicação, cada dia mais, expandia o alcance do trabalho que ele e André começaram. Seu empenho transformava a vida de milhares de crianças ao redor do mundo. O legado de André estava mais vivo do que nunca, refletido em cada ato de amor e acolhimento que a fundação proporcionava. A cada nova cidade e comunidade alcançada, Miguel sentia o impacto do trabalho que seu pai havia sonhado e iniciado com tanta dedicação. Certa manhã, Miguel recebeu uma mensagem de uma vila remota onde a fundação havia recém-chegado. Era um agradecimento emocionado de pais e crianças que, pela primeira vez, tinham acesso a alimentos, educação e cuidados. Ao ler a mensagem, Miguel sentiu a mesma emoção que André sentirá anos atrás ao ver o efeito de um simples ato de bondade. Sabia que o trabalho deles tinha um impacto real, que dava esperança a quem não a tinha. Em casa, Laura, que inicialmente resistira a Miguel, agora acompanhava de perto as atividades da fundação e ajudava em eventos e visitas. Ela sentia orgulho do filho e do homem em que ele se transformará. As portas da casa de Miguel estavam sempre abertas para os jovens da fundação que buscavam apoio e inspiração. Tornou-se um local de encontro, onde crianças e adolescentes encontravam consolo e orientação. Certa noite, durante uma reunião da fundação, um menino chamado Gabriel, recém-acolhido pela organização, aproximou-se de Miguel. Seus olhos estavam cheios de incerteza e timidez, refletindo a mesma insegurança que Miguel sentirá na juventude. Senhor Miguel, você acha que eu também vou conseguir ter uma vida boa? Perguntou Gabriel com a voz baixa. Miguel se abaixou ao lado dele e olhou fundo em seus olhos, com a mesma ternura que André sempre tivera com ele. Sim, Gabriel, eu acredito em você, assim como alguém acreditou em mim um dia. Ao ver aquela cena, Laura se emocionou, percebendo o quanto Miguel carregava o espírito e a compaixão de André. Ele realmente se tornará um líder, um mentor e, acima de tudo, uma figura paterna para tantos jovens. Os anos continuaram passando, e a Fundação de Miguel tornou-se um exemplo mundial no cuidado e apoio a crianças em situação de vulnerabilidade. A cada nova conferência, Miguel defendia os direitos das crianças, compartilhando sua história de superação e inspirando governos e organizações a agirem. Ele se tornará não só um líder, mas uma voz influente em prol daqueles que mais precisavam. Miguel sempre mantinha consigo um lembrete da jornada que ele e André percorreram. Em seu escritório, a primeira foto deles juntos no semáforo, no dia em que se conheceram, ficava em destaque. Era um símbolo de quão longe eles haviam chegado, da transformação que o amor e o acolhimento poderiam causar. Em uma tarde, ao encerrar uma reunião, Miguel voltou ao escritório de André, onde as lembranças de seu pai o confortavam e inspiravam. Ele pegou uma das cartas de André, que dizia: Miguel, meu filho, que você continue a brilhar e a mudar vidas. O amor é nossa maior força. Ele pode transformar até as feridas mais profundas em um novo começo. Lendo essas palavras, Miguel sentiu o mesmo amor e o propósito que André lhe deixará. Sabia que sua missão estava só começando. Com determinação, Miguel se levantou, mais certo do que nunca de que continuaria o legado que André havia iniciado. A fundação se tornará mais do que uma organização, era um símbolo de esperança, uma prova viva de que o mundo pode ser mudado por meio de pequenas e grandes ações. Cada criança que Miguel ajudava, cada vida transformada, era uma homenagem ao amor de André e ao impacto que ele teve em seu coração. Ao sair do escritório, Miguel olhou para a foto de André mais uma vez, e um sentimento de paz o envolveu. Ele havia cumprido a promessa que fizera a seu pai, continuar o trabalho, levando esperança e amor a cada canto do mundo. Miguel não era mais o menino perdido das ruas. Ele era o homem que, ao lado de André, havia construído um legado que mudaria vidas para sempre. Obrigado por acompanhar a jornada de Miguel e André. Se esta história tocou o seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com amigos e familiares para que mais pessoas conheçam o poder de uma segunda chance. Cada ato de bondade faz a diferença.